Entrevista do dia. Muito bem, e quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba para conversar comigo é o empresário Gustavo Mestriner, sócio fundador da empresa SOS Doutor, e também o produtor rural Plácido Rocha Neto. Os dois estão aqui para falar de telemedicina no agronegócio. Você que está nos acompanhando, principalmente produtor rural, preste atenção porque trata-se de algo muito interessante. Quero começar desejando bom dia aos dois e perguntando ao Gustavo, qual foi o principal motivo, Gustavo, que levou a sua empresa SOS Doutor a oferecer serviços de telemedicina para o agronegócio? Bom dia, Marcelo. Queria primeiro agradecer aqui o convite, né, tanto o seu quanto da Jovem Pan, o Plácido também, por estar acompanhando conosco aqui. E assim, essa questão, né, da telemedicina no agronegócio é um tema muito relevante, eu acho que para a gente conversar aqui no jornal, porque ele diz respeito a duas coisas que são muito importantes na vida do brasileiro, né? Tanto a questão de saúde, que querendo ou não, a gente tem um déficit de saúde no Brasil que todo mundo sente, é uma coisa que é comum no dia a dia, inclusive as pessoas comentarem, né, corriqueiramente, e o agro, que querendo ou não é uma grande potência, né, é o que puxa o nosso Brasil. Então é um tema extremamente relevante, eu acho que é muito bacana a gente tocar nesse assunto. E é engraçado falar sobre isso, porque quando a gente pensa, né, por que a SOS Doutor ela passou a oferecer e começou a pensar em oferecer a questão de saúde para o agronegócio, porque na verdade não saiu de um planejamento que a gente sentou ali no papel e falou, não, vamos para o agro ou vamos para determinado setor. Foi uma coisa que aconteceu de forma natural, né? Foi orgânica, então? Foi orgânica. Existe até um ditado, né, acho que, se não me engano, é um general ou um marechal prussiano lá, que ele fala que nenhum planejamento sobrevive ao primeiro combate, né? E é verdade, às vezes a gente começa a fazer um planejamento de como as coisas devem acontecer, mas eu acho que mais importante do que isso é a gente conseguir se preparar para as oportunidades que surgem, né? E no nosso caso não foi diferente. Quando nós estávamos conversando, na verdade, com um empresário, que surgiu a oportunidade de levar para a empresa dele, né, o convênio da SOS Doutor, e naquele momento para ele falou assim, Gustavo, gostei muito do produto, eu quero implementar, porém eu estou numa dificuldade aqui na empresa, numa questão administrativa que ele tinha ali. Ele falou, nesse momento eu não consigo implementar porque eu estou com foco aqui e eu não consigo dedicar para outro assunto. Eu falei, não, cara, sem problema. A gente também evita ficar, né, forçando, né? Tem que ser uma coisa que tem que evoluir naturalmente e tem que fazer sentido para a empresa que a gente oferece. Mas ele falou assim, olha, para mim, nesse momento eu não consigo. Mas a minha esposa tem uma fazenda e ela falou, nessa fazenda ela está com uma dificuldade muito grande. Olha aí. Porque os colaboradores da fazenda, eles precisam se deslocar para passar em atendimento médico. Sim. E não só atendimento de emergência, né, mas atendimento ambulatorial. E a gente sabe que, querendo ou não, quando você vai passar no médico de forma presencial, existe uma fila ali que você tem que ficar aguardando. E toda vez que eles tinham que fazer esse deslocamento para a cidade, né, porque a fazenda ficava a uma certa distância da cidade, e toda vez que eles tinham que fazer esse deslocamento, levava mais tempo do que eles imaginavam. Porque não era um colaborador que ia passar, eram vários, né? Então tinha que esperar no médico, tinha que esperar no outro. E era uma dificuldade que eles tinham, porque conforme esses colaboradores ficavam, ou até a família desses colaboradores tinham que ficar ali naquele ambiente para passar em consulta, era um tempo que eles perdiam e o colaborador ficava preocupado, enfim. Então, às vezes tem a dificuldade, né, do colaborador, ele não está na máxima produtividade dele, exatamente por ou ele está preocupado com o familiar, ou ele está dedicando o tempo dele ali para passar no médico, que é uma questão unicamente de tempo, né? Uma questão unicamente de distância, né? Da fazenda para a cidade. Então, acabou surgindo essa oportunidade quando a gente identificou essa dificuldade dela e falou, puxa vida, realmente a gente consegue resolver a sua vida e ajudar a sua empresa a resolver, né? Sanar esse tipo de problema. Então, surgiu dessa questão. Então, foi uma coisa muito interessante. Muito bom. Embora possa parecer óbvio, né, quais são os benefícios, descreve pra gente. É tempo, é agilidade, o que vocês de fato... e aliás, são só consultas ou quais os outros benefícios que vocês oferecem?
Perfeito. A SOS Doutor, ela é um convênio médico, né? Então a gente tem diversos benefícios além da parte de telemedicina, mas o nosso principal escopo é nós conseguirmos atender as pessoas, né, os nossos clientes, de forma nacional. Então a gente busca sempre trabalhar com parcerias que sejam não exclusivas de uma única cidade ou de uma única região, a gente tem que trabalhar de forma ampla. E eu acho que o principal objetivo nosso aqui é a gente trabalhar com a descentralização. Então nós temos sempre bons parceiros, para a gente conseguir oferecer benefícios de saúde de uma forma que realmente o cliente consiga ter essa percepção, né, de benefício, por isso que nós trabalhamos com bons parceiros e a gente consiga fazer isso de forma nacional. Então hoje a gente oferece tanto a parte de telemedicina, a gente oferece também a parte de médico, por mais que a gente esteja falando de telemedicina, mas nós oferecemos uma rede física, não só na parte médica. Para atendimento presencial também. Perfeito. Temos também a parte de fisioterapia, enfim, especialidades que não são do escopo médico, mas temos também odontologia e também oferecemos benefício de farmácia, né? Nós temos desconto junto às farmácias, mais de 38 mil farmácias no Brasil, mas a ideia realmente é essa descentralização na qual nós conseguimos aproximar, né, o profissional ou a empresa que quer prestar o serviço com o cliente. Então nós nós ficamos no meio do caminho ali fazendo essa intermediação. É muito parecido com o que aconteceu, né, com o Uber, enfim, o iFood. Então eu acho que os negócios tendem a seguir esse caminho, né, a trabalhar com a descentralização e tentar trabalhar de forma ampla. Então hoje o escopo da empresa é esse. E os benefícios para os colaboradores que estão no agro basicamente, eu acredito que seja a questão de agilidade, porque quando a gente fala de saúde no Brasil, que nem eu comentei no começo, que existe um déficit, né, no Brasil, saiu um dado recente, agora em 2024, o estudo demográfico que o Conselho Federal de Medicina faz. Ele faz 8 anos e saiu recentemente em abril desse ano, e eles identificaram que só no sudeste do Brasil concentra cerca de 50% dos médicos, sendo que tem 40% só da população. Uhum. E isso agrava ainda quando a gente olha a questão de interior versus capitais, porque quando você olha as capitais dos estados brasileiros, a gente identifica que tem um fator de 7 vezes mais médicos do que quando nós olhamos para o interior paulista, ou enfim, o interior dos estados. Então nós conseguimos identificar que existe um déficit de profissionais muito grande, tanto em alguns estados quanto principalmente no interior. Então a questão de nós conseguirmos oferecer a telemedicina como um diferencial para o agronegócio é fundamental exatamente para diminuir esse déficit demográfico que existe. Tá? Então isso consegue levar agilidade para o colaborador, traz segurança para o colaborador ali do agronegócio, para o trabalhador, para a pessoa que está ali dedicada, porque querendo ou não, ele está ali junto às vezes com a família dele, e às vezes não é só ele, né? Às vezes tem o filho dele que está passando mal, a esposa. Exatamente. Então, aí até ele sair da propriedade, ir até a cidade, enfrentar a fila. Exatamente. Uhum. Então, esse benefício a gente consegue oferecer tanto para quem está na cidade, mas eu acho que no agro é uma coisa mais evidente, pela questão de distância. Né? Então, a gente tenta fazer um encurtamento, né, dessa distância que existe entre os profissionais que estão alocados, principalmente nas capitais, das pessoas que estão trabalhadoras e, querendo ou não, nesse setor que é tão pujante no Brasil, né, e acabam ficando mais para o interior do país. Então, eu acho que esses são os principais benefícios que a gente consegue oferecer. E você já consegue identificar quais são as principais demandas, ou por especialidades, ou enfim, exames dos trabalhadores rurais? Sim, isso é um ponto, já conseguimos sim. É muito interessante porque a gente tenta sempre trabalhar com dado ali, né? Claro. Como a gente está. A vantagem da gente trabalhar com tecnologia é isso, né? A gente consegue ter fácil acesso a dados, sistematizar, né? Exatamente. Mas nós conseguimos identificar que existem assim alguns pontos extremos. Então a gente pensa assim, poxa, é muito difícil de ter acesso à especialidade médica ali no interior paulista. Então é muito provável que seja a maior parte seja especialidade que eles buscam. E muito pelo contrário, é incrível, mas 50% dos atendimentos são atendimentos com um clínico geral. Exatamente, porque Na verdade, eu fico imaginando também, você me desculpa te interromper, mas é assim, normalmente, não digo normalmente, mas em grande parte das vezes, qualquer pessoa fica se pensando, quem é que eu procuro, né? Tô com uma dor ali, eu procuro um orto, um neuro, sei lá, você fica... Aí o que você faz? Vai no clínico geral. Vai no clínico geral. Absolutamente normal, né? E é legal porque isso reforça a ideia de que antes das equipes, né, dos trabalhadores ali do agro terem acesso à telemedicina, isso ficava restrito muito ao
famoso achômetro brasileiro, né? Sim. Então a pessoa se automedicava ou ela procurava uma referência ali, que ela tem um local com uma pessoa um pouco mais instruída para tirar dúvida. E muitas das vezes, às vezes é um problema que eles imaginam que seja uma coisa muito grave e às vezes é uma coisa muito simples. Tem até um caso emblemático que a gente identificou de um colaborador de uma das fazendas. Esse colaborador, uma colaboradora, na verdade, minto, era a esposa de um colaborador. Ela estava com uma dor no abdômen muito forte, uma dor abdominal muito forte, e eles já estavam imaginando o pior, vai ter que levar lá, vai ter que pegar o carro, sair lá no meio da noite, você imagina o risco disso, para levar para um hospital, enfim. E aí a pessoa ali que a gente instruiu, forneceu atendimento de telemedicina, né, na fazenda, ela falou, não, vamos passar primeiro no teleatendimento, que é uma coisa que a gente recomenda, e ela passou no atendimento, a gente oferece tanto o atendimento com especialista quanto o atendimento imediato, que é um pronto atendimento online, né, que você é atendido em 15 minutos, mais ou menos. Então, assim, é muito rápido. Então, ela passou no pronto atendimento. O clínico geral identificou que eram gases. Ai, e era mais simples do que se imaginava. Mais simples do que se imaginava. E eles já tinham o medicamento lá para cuidar da esposa do rapaz. Então, é uma coisa que evitou, às vezes, até um risco ali dos colaboradores de estarem saindo, pegando o carro no meio de uma noite. Então, tem vários... É muito amplo, assim, o que a gente consegue trazer de benefício. E as especialidades, que nem você comentou, eu estou comentando sobre a questão do clínico geral, mas temos o outro extremo também, que tem algumas outras especialidades que a gente chama de subespecialidades, que são especialidades na qual um médico ele acaba focando mais, né? Então, essas especialidades também elas são muito procuradas, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um neuropediatra, é algo que a pessoa que está ali numa fazenda, ela só vai conseguir ter acesso a 200, 300 quilômetros. Por quê? Porque isso normalmente só está em grandes polos, né? Então, existe esse tipo de demanda também, só que as principais que eu comentei é o clínico geral, o cardiologista, por incrível que pareça também, a gente não sabe, mas a OMS trouxe um dado recente que 32% das doenças que existem a nível global são doenças cardiovasculares. Então a gente consegue identificar colaboradores que têm doenças cardiovasculares e a gente às vezes nem imaginava. Então isso é um outro dado que a gente tem, né? Então clínico geral, cardiologistas são especialidades muito procuradas e também, por incrível que pareça, talvez não tão incrível assim, muita gente se identifica, mas psiquiatria, né? É uma especialidade que cada vez mais. Cada vez mais, né? O Centro-Oeste brasileiro tem uma demanda aí de 1 a cada 4 pessoas tem algum tipo de transtorno psiquiátrico ou psicológico. Quero inserir agora Plácido Rocha Neto, produtor rural, veio aqui inclusive para exemplificar, né, a telemedicina no agro, algo que sinceramente está me chamando muita atenção. Plácido, bom dia, tudo bem com você? Marcelo, bom dia, estamos aqui, vamos tentar explicar ele já deu aí boa explicação como que surgiu a telemedicina no agro e vamos tentar... Você contratou? Contratei. Para os seus colaboradores, seus funcionários? E foi mais ou menos do jeito que começou o negócio dele. Foi uma pessoa que deu uma dica. E aí eu também conversando com essa mesma pessoa que implantou na fazenda dele, no primeiro momento eu falei, não quero nem entender muito. Pode fazer que eu achei a ideia muito boa. Boa. Com certeza. Porque só para entender como que funciona, porque a gente está falando isso tudo, mas como que funciona na fazenda? Vamos lá. Vamos lá. Uma pessoa está lá, está doente. Vamos pôr um caso, uma criança. Né? Como é que essa pessoa vai para a cidade, né, esse colaborador? Então tem que ter uma condução. Então para me levar, hoje até mudou, mas para me levar essa pessoa na fazenda, às vezes o marido não tem carta. Então eu tenho que tirar uma pessoa mais capacitada, deixar de trabalhar, que seria o gerente da fazenda. Ele tem que pegar o carro, levar. Então vai ficar para 2 colaboradores. Né, porque teve que levar o outro com a mulher. Se a mulher vai, o marido tem que ir porque não tem com quem deixar as crianças. Então, facilita muita coisa. Porque não é igual na cidade que você pega a criança, deixa com o vizinho, deixa na casa do avô, do tio, né, e ele pega um mototáxi aqui, vai até ali no pronto-socorro e é atendido. Então tem toda essa logística. Perfeito. São 100 quilômetros da cidade. Então tem que ter uma condução boa. Então ele muita gente envolvida para poder levar uma pessoa. Uma pessoa só. Fora o tempo, né? Fora o tempo. Chega lá às vezes, mau tempo,
a estrada é ruim, então... Fila. A gente falando aqui parece que é fácil para falar, mas a pessoa está doente, vai lá na cidade, toma um remédio e volta. Mas para isso, essa logística para acontecer, é muito difícil. Então, quando eu vi a ideia, eu falei, nossa, vai resolver meu problema. Hoje, inclusive, na fazenda, nós temos um carro que a gente até chama de ambulância, que pegamos um carro menor, que todo mundo guia. Né? Então, a gente já entregava para o funcionário e ele ia na cidade com a família e voltava. Primeiro que a gente, como proprietário da fazenda, já corre um risco, né? Porque você põe uma família dentro de um carro, um acidente, qualquer coisa, você já é responsável. Sim. O não atendimento, naquele momento, se eu não tiver um carro, não tiver uma condução para levar também, estiver dentro da minha propriedade, eu também sou responsável. Às vezes a gente até detecta que é um caso de gases, mas você fica, né? Eu não posso falar para tomar um Luftal, para tomar alguma coisinha, tal, isso aqui, e acontece outra coisa, você também é responsável. Sim. Né? Então, eu acho que isso aí veio para ajudar essa logística de levar a pessoa até no pronto atendimento ali, né? Já tivemos, o pessoal está muito satisfeito, né? Ainda nós estamos em fase de implantação, né? Mas está correndo muito bem. A gente está falando aí de quantos funcionários, mais ou menos, nessa sua propriedade? Essa propriedade nós temos 18 famílias. Então, 18 famílias? 18 famílias. E você está estendendo para todas elas? Para todas, desde as crianças até para todo mundo. Muito bom. Estou imaginando aqui, só precisa ter uma boa conexão, né? Tem que chegar à internet lá. Esse é um desafio, não, mas hoje a internet chega em qualquer canto, né? Via satélite ou via rádio, não estamos ainda cabeado via. Mas enfim, tem Starlink daqui a pouco aí para todo mundo. Lá já tem a Starlink na fazenda. Hoje nós, por conta até da telemedicina, nós temos 2 internet, uma de cada provedor aí para poder, se uma cai, a outra entra. Sim, redundância. Mas hoje a internet na fazenda, a gente pensa nisso, mas ela é essencial. A gente, para o negócio é essencial. Sim, com certeza. E para as crianças que estudam para trabalho, para pesquisa, também é essencial. Então, não tem como hoje você contratar um colaborador se não tiver nenhuma internet na fazenda, né? Então faz parte do negócio. Minimamente estável, tá certo. Quero até inclusive perguntar, e aí como é que funciona na prática, Gustavo? Gostaria que o Plácido inclusive confirmasse. Tem o celular, uma boa internet, eu consigo fazer por ele o atendimento com o médico? Fala na prática como é que funciona a telemedicina. Perfeito, vamos lá. Sim, é basicamente isso, né? Se você tiver um aparelho celular e uma internet, você já consegue fazer. Nós recomendamos... Estou com dor de barriga, o que eu faço? Você vai acessar a gente oferece o serviço pelo site, então você vai acessar o site, fazer o login na sua conta. Você vai clicar ali na parte de consulta médica, né? Você já abre o atendimento ali com uma consulta imediata. Nesse atendimento, você coloca... faz uma anamnese, né, prévia, na qual essas informações elas já entram, né, quando a gente fala no back-end, ele já entra para o profissional que vai fazer o atendimento. Então, ele já consegue iniciar a consulta com essa anamnese preenchida. É possível, obviamente, de pular, a gente dá a liberdade do paciente, caso ele queira ser de uma forma mais ágil, porém é recomendável, por quê? Porque o médico, de forma antecipada, ele já consegue ter acesso a essas informações e já agilizar o diagnóstico. A partir disso, né, do preenchimento da anamnese, o paciente ele entra numa fila, essa é igual um atendimento normal, a pessoa vai entrar numa fila, mas no caso é uma fila digital, em qual ela consegue visualizar ali mais ou menos qual o tempo que vai levar nessa fila, e a partir disso, quando inclusive ela não precisa ficar olhando o celular. Tem gente que pensa assim, puxa, preciso ficar aqui há 15 minutos olhando a tela do celular, e isso eu vou perder meu tempo. Muito pelo contrário, ela pode deixar o celular de lado e trabalhar, ou enfim, e fazer, enfim, qualquer outra coisa, e aí quando a consulta vai se iniciar, ela recebe uma mensagem, né, no celular dela falando, vamos iniciar a consulta, o médico já está disponível, ela clica nesse link, ou pode voltar no mesmo link que ela estava, e a consulta se inicia. O profissional faz as perguntas, né, faz o diagnóstico, confirma a anamnese, se necessário, se for necessário uma avaliação visual, ele pede para aproximar o celular. Então, obviamente, se você tiver um celular com uma capacidade, né, de imagem melhor, é ideal, porque você consegue trazer uma imagem de uma melhor qualidade. Porém, a forma de transmissão de dados que a gente utiliza
pesquisa, mesmo com um celular que não tem uma qualidade tão boa, ainda assim o médico consegue fazer esse tipo de anamnese, tá? Porque é uma forma mais compacta, enfim, mas o dado ele consegue levar uma imagem muito boa para o médico conseguir fazer a análise. E aí, a partir disso, ele dá o diagnóstico dele, isso vai para o e-mail da pessoa, né? A prescrição médica, então a receita, mesmo se for uma receita controlada, ele consegue ir na farmácia, né, para conseguir pegar o medicamento, e ele recebe isso no e-mail dele, também fica lá na plataforma se ele quiser ver posteriormente, e ele recebe também uma pesquisa de avaliação para ver como que foi esse atendimento. Isso é fundamental para a gente, para conseguir fazer uma boa seleção de profissionais, para a gente conseguir entender o que a gente precisa melhorar ou numa plataforma. Então a gente faz essa avaliação também no final de uma consulta. Dúvida que estão me perguntando aqui, posso escolher o médico, não? Perfeito, pode. Nós oferecemos tanto a parte de especialidade quanto a parte de clínico geral. Porém, a nossa orientação é um pouco diferente, tá? Às vezes, existe essa temática no Brasil, né? Essa questão que a pessoa fala, puxa, tô com dor de barriga, vou no gastro. E a gente recomenda o contrário, a gente recomenda primeiro realmente passar com o clínico geral, porque às vezes uma coisa que a gente imagina que seja um especialista que precisa cuidar, às vezes pode ser outro. A gente já pegou casos que nem de dor abdominal, que na verdade não era o gastro, era o coloproctologista, enfim. Então, por isso que o nosso fluxo, o que a gente estruturou, a gente primeiro inicia com o clínico geral, tá? Mas nós conseguimos sim oferecer a possibilidade de passar com o especialista posteriormente, ou se a pessoa fizer por demanda, também ela consegue passar com o especialista. Mas a nossa recomendação, a nossa orientação e o fluxo que nós estruturamos é passando inicialmente com o clínico geral, porque é uma recomendação, é um protocolo internacional, inclusive países utilizam isso, né, como Inglaterra, Singapura, Canadá, utilizam exatamente essa mesma metodologia. Então nós tentamos trazer isso para dentro do nosso produto. Ô Plácido, você já viu funcionário seu utilizando ou já tem retorno deles? O que eles estão achando disso tudo? Sim, já vi. Inclusive estava comentando com a Raquel que outro dia a gente estava até na sede lá, uma colaboradora nossa está com a gente lá faz tempo, aí na hora que acabou o almoço falou, vou me ausentar um pouquinho, né, que eu tenho uma consulta agora. Né? E eu fiquei, ela foi num quartinho ali, foi lá, fez, demorou ali uns 20 minutos, já estava agendado. Né? Aí eu perguntei para ela, falou, estou gostando demais, é ela, o marido e 3 filhos. Né? Então ela tá conseguindo fazer tudo pela telemedicina, né? Fantástico. Ainda, como está no começo, o Gustavo explicando é simples, né? Mas essa plataforma que chega, que pega, que entra, às vezes o sinal cai, até a gente mesmo, quando vai fazer alguma coisa, até em banco, cai sinal e fica... Sim. Né? Não é tão simples assim. Mas eu acho que na hora que isso tudo ficar redondinho, eu acho que vai ter... Eu já tenho hoje, eu até pedi para ela o relatório, mas deve ter umas 10, 12 atendimentos. Eu acho que tem até funcionário que já está recorrente, já com médico específico, inclusive. Acho que eu tenho um que está com psiquiatra, alguma coisa, que já está atendendo ele, já passou pelo clínico geral e já está direto com o outro médico fazendo todo o atendimento. Cada 15 dias ou 20 dias já está tendo um apoio psicológico para até uma filho de um funcionário nosso. Então olha já está rodando e está indo muito bem. Está dando tudo certo. Que bom. Sua propriedade fica em Araçatuba? Em Três Lagoas. Três Lagoas. Fica 100 quilômetros da cidade. Olha só que interessante. A 100 quilômetros de Três Lagoas. Como o Gustavo disse aqui, estou falando isso para você que é produtor rural, que está nos acompanhando aqui, que está pensando, puxa, será que é interessante ou não? Estamos, obviamente, com alguém de uma empresa dizendo como é que funciona. E um produtor rural para dizer como é que está o andamento disso na propriedade dele. E o Gustavo falou no começo da entrevista dele, olha, é para qualquer lugar do Brasil. Então, se de repente, eu sei que tem muita gente comprando terra e colocando gado lá no Pará. Gente daqui. Tem Tocantins, tem Goiás, enfim. Então, a pessoa pode contratar a telemedicina de qualquer lugar, porque atende em qualquer lugar, não é isso?
É isso mesmo. É isso que é muito legal, né, da telemedicina, é porque é uma coisa que você consegue fazer de qualquer região do Brasil, basta, que a gente comentou, ter um celular, ter uma internet, e assim, uma coisa que eu fico até tanto feliz quanto um pouco apreensivo, isso não ter se tornado ainda algo tão mais comum no Brasil, né? Porque dado o tamanho do nosso país, que é continental, ainda é uma coisa muito incipiente, né? É uma coisa que está começando muito. Para nós é uma baita oportunidade, mas a gente fica um pouco triste disso não ter evoluído tanto quanto realmente poderia, né? Mas você sabe como é que funciona? Aqui é assim, né? Demora, mas no interior demora um pouco mais do que nas capitais, mas quando vem, e ainda mais em se tratando de tecnologia, em se tratando de mundo digital, virtual, internet, quando vem avassalador. Eu estou pensando aqui como não utilizar isso. Né? Então, por exemplo, minha família ela tem um sítiozinho ali em Mirandópolis, tem um caseiro. Não faz sentido você fazer com que a pessoa pare, e é uma pessoa só, então é uma família só. Quando para tudo, vai até a cidade, e existe até, neste caso especificamente, uma questão de segurança. Porque a gente sabe hoje que quadrilha fica monitorando tudo, aí ela percebe que a pessoa sai, né, sai com a família, foi para a cidade, pronto, a propriedade está vulnerável. Então, até. Tô enganado, Plácido? Não, é isso mesmo. Não é? Não tenha dúvida. Além facilita a vida do colaborador, quando ele sai também, às vezes, por exemplo, nessa fazenda tem um retiro que mora uma família lá, próximo da estrada. Então, ele também, quando ele sai, a casa dele fica vulnerável. Não é só a propriedade. Alguém entra lá, rouba uma televisão dele, um bem que ele demorou tanto tempo para comprar, né? Então, isso facilita demais mais esse ponto, mais a segurança. Estou pensando, não faz sentido você não olhar para a telemedicina, no agro principalmente, em razão de todos os benefícios para todo o circuito. Não é? Obviamente tem uma empresa que vende, é absolutamente normal, tem o principal, que é o colaborador, o funcionário que acaba se valendo disso com mais agilidade no atendimento, mais, não digo nem mais resolutividade, mas tanto quanto hoje de forma presencial, e a gente sabe de todas as dificuldades do atendimento presencial, assim como também para o proprietário rural, o dono da propriedade. Então todo mundo acaba se cercando aí de mais segurança, enfim, é um circuito ganha-ganha para tudo quanto é lado, né, Gustavo? É isso mesmo. Que nem eu comentei no Até o poder público ganha, porque deixa de lotar aqui o pronto-socorro municipal, a UBS, não é? Exatamente. Isso, tanto que eu comentei, né? Eu até falei, país igual Singapura, Inglaterra, enfim. Mas esse é um sistema que lá não é nem privado, né? É uma coisa que o próprio governo, né? O próprio Estado oferece para a população. Porque foi identificado realmente, isso assim, coisa de 10 anos. Assim, hoje é uma coisa que pra gente é nova, mas para eles já é uma coisa antiga. Eles chegavam a fazer até por telefone. Mas eles identificaram que quando ele leva primeiro o cidadão ali para fazer um atendimento à distância, eles já conseguem primeiro fazer a triagem para ver se realmente a pessoa precisa estar no pronto atendimento, porque querendo ou não, quando você vai para o pronto atendimento, você ocupa fila, né, de pessoas que realmente precisariam estar ali. Então, às vezes, pessoas que estão numa situação de urgência, né, que precisa de um atendimento, porque assim, a telemedicina consegue resolver 87% dos casos, tem 13% que realmente precisam escoar para o atendimento físico. Mas imagina que se você consegue colocar essas pessoas para fazer um atendimento prévio com a telemedicina, você tiraria 87% hoje das pessoas que estão na fila de atendimento. Deixa eu te falar uma coisa. Em função aí de campanha eleitoral, tudo, e a gente, jornalista, tem que ficar se inteirando e buscando informação. E aí eu descobri, na campanha, que no atendimento primário, aqueles feitos pela Estratégia Saúde da Família e Unidades Básicas da Saúde, o Ministério ele recomenda que a resolutividade seja de 85%. Tudo tem que ser resolvido ali para evitar uma onda que vá para o pronto-socorro, que é secundário, e depois termine lá na Santa Casa, no terciário. Perfeito, né? É isso mesmo. Então imagina só, se você está falando que a resolutividade é de 87, é maior até do que o Ministério Público, o Ministério da Saúde cobra das prefeituras nas UBSs. Cara, é uma mão na roda. Você está entrando em contato com a prefeitura para oferecer esse serviço? Não. Então, você vai ter uma demanda gigante. É uma coisa que a gente está estudando, sim. Mas isso também depende de uma vontade do poder público também, né? Tem que ter uma vontade dos dois lados aí. Eu acredito que tenham cidades que tenham interesse, sim. Já, inclusive na pandemia surgiu esse tipo de estrutura. Na pandemia,
Tudo de bom. Mas infelizmente tiveram algumas cidades que acabaram voltando atrás, enfim. Mas é uma coisa que a gente realmente está pensando, a gente está iniciando alguns tipos de conversa sobre isso, tá? Mas realmente é uma coisa que para as prefeituras, para os estados, eu acredito que não só é uma necessidade, como é fundamental, né? Países de primeiro mundo que adotaram isso conseguiram reduzir muito o custo de saúde, né, deles. Então, considerando que a gente está falando de um Brasil no qual o orçamento nosso, né, público, tanto nível federal quanto da própria prefeitura, é limitado e acabam, às vezes, muitas das vezes, tendo déficit, quando a gente fala de reduzir custo, é algo que realmente deveria estar sendo colocado em pauta, né? Mas então, sim, é um tipo de discussão que a gente está tendo, a gente quer evoluir com isso. A gente, inclusive, nem falou nisso, né, Plácido? Que, ó, se você for colocar na ponta do lápis, dado o circuito que você falou, do funcionário ter que ficar ele, a família fora, você coloca um carro para levar, o tempo, tudo, o gasto para todo mundo diminui. Diminui bastante. É vantajoso, ou seja, vantajoso. Fazer esse investimento. Vou falar como investimento, não é? É muito vantajoso e para a propriedade em si é uma coisa a mais, né? O funcionário, quando vai numa propriedade que ele quer trabalhar lá, você oferece, vai negociar o salário, tem isso, tem internet, tem... né? Que hoje, o que é o diferencial hoje? Você tem que fazer algo a mais pelo seu colaborador. Sim. Né? Porque o serviço, eles precisam, a gente precisa do colaborador. Várias propriedades disputando, às vezes, a mesma mão de obra. Então, você tem que ter um diferencial para poder, essa mão de obra, não especializar, mas o melhor para você, né? Por alguma coisinha a mais que você faz. Então, eu acho que isso veio para ajudar também na propriedade e para os colaboradores, né? Num custo muito mais acessível do que eu ter que rodar um carro 100 km para ir, 100 para voltar. Sim. E às vezes o retorno, porque não é só a primeira consulta também, tem o retorno. Isso, né? Então, tem exame, tem retorno. A única coisa ficou ruim para aquele pessoal que ficava doente de sexta-feira, né? Tinha um pessoal que gostava de ficar doente sexta-feira, né? Depois das 4, né? Esse aí complicou um pouco a vida dele, mas, do modo geral, resolveu os problemas, né? Então você recomenda para outros proprietários rurais a telemedicina? Ah, não tenha dúvida. Hoje a gente até usa, né? Por exemplo, meu pai tem médico em São Paulo que a consulta é telemedicina hoje. Depois da pandemia, você sair daqui, né, até São Paulo para fazer uma consulta, né, um retorno, então não justifica mais. Acho que a telemedicina veio para todos os casos, principalmente para o produtor rural que tenha um acesso ruim para a cidade, ou que tenha que, né, eu comentei, dispensar o funcionário, e às vezes alguém para levar o funcionário. Se o funcionário não tiver carta, tem que o gerente da fazenda junto, ou seja, às vezes são 2 funcionários envolvidos para resolver um problema que a telemedicina resolve hoje. Então, eu acho que recomendo com certeza. Ótimo. Gustavo, para a gente concluir, porque já são 9 horas e 24 minutos, eu costumo dizer que entrevista boa é assim, o tempo passa e a gente nem vê. Deixe os contatos do SOS Doutor, porque a gente fala em telemedicina, ok? Mas, como você fez o favor de vir aqui nos compartilhar informações relevantes, vamos lá. SOS Doutor, como é que a pessoa acessa, tem contato e sabe de tudo que vocês oferecem, planos, enfim. Perfeito. Quem quiser e tiver interesse, né, pode entrar em contato por telefone, né? Tem o nosso 0800, então é 0800 580 9771. Repete, por favor, 0800 580 9771. E também, caso queira já de forma antecipada ver assim, conhecer um pouco mais sobre a empresa, a gente está nas redes sociais como SOSDR de doutor, né? Jonathan Alves está mostrando aqui no Instagram. Para quem está no YouTube. SOSDR.oficial no Instagram. Perfeito. Muito bem. E o site também, caso queiram dar uma olhada, é a mesma coisa. É sosdr.com. Tá? Não tem nenhum BR, é .com. sosdr.com. Muito bem, quero agradecer a presença hoje aqui do Gustavo. Seu irmão está bem? Tá bem. O que ele faz? O que você faz na empresa? Hoje E o que a Raquel faz?
A Raquel hoje é superintendente, ela cuida principalmente da parte de vendas, relacionamento, Moreira, muito bem. parte de marketing. Hoje eu e o meu irmão somos sócios, né? A gente somos sócios fundadores da empresa. A gente apoia principalmente também na parte comercial, a gente trabalha, ajuda na parte administrativa, jurídica, enfim. E querendo ou não, a parte de tecnologia, né? Porque o nosso produto acaba sendo tecnologia, né? Sim, Querendo ou não, sim. mas que a gente fala de inovação de serviços e atendimento, mas o nosso produto envolve toda essa parte de sistema e plataforma. Então a gente também foca bastante nisso. Perfeito. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho para você. Obrigado. Plácido, para você também. Mande abraços para Lili, porque eu vejo os dois treinando. Espero encontrá-los aí nas próximas corridas de rua, viu? Continuamos correndo. Estamos aí firme, forte. Mandarei um abraço para ela sim. E muito obrigado. Consegui talvez esclarecer alguma coisa para alguns produtores. Eu acho que é o caminho. E o Gustavo também, eu já conheço o pai dele, o tio, o primo dele, amigo dos meus filhos. Então, ou seja, ficou tudo em família, tudo próximo. Porque os amigos nossos, a gente que é do interior, é tudo família, né? Os meninos chamam de tio, né? Vira tudo. Se bem que, eu conheço, já trabalhei com o Cirã há muito tempo aqui, produtor rural, família, mas negócios à parte, o cara não presta um bom serviço para ver se ele continua com você, não. O que é um bom sinal, não é? Sim, a gente tem que estar sempre preza pelo profissionalismo, isso é legal, uma relação comercial saudável. E como a gente viu aqui na telemedicina, todo mundo sai ganhando. Parabéns aos dois, bom dia, bom trabalho, viu? Bom dia, Marcelo. Jornal da Manhã, Araçatuba.